Bom dia. Quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs, servos e servas, amigos e amigas, com a paz do nosso Senhor Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou o obreiro Antônio Carlos. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa semana, Senhor, que terminou. Entrego em suas mãos, Senhor, essa semana que está começando, Senhor. Obrigado por eu ter deitado com o Senhor, acordado com o Senhor, ter deitado em paz, acordado em paz, deitado em segurança do Espírito Santo de Deus, acordado em segurança com o Espírito Santo de Deus. Obrigado por mais essa oportunidade de vida, para mim, para minha esposa maravilhosa, para meus filhos, para meus netos e por todo aquele que esteja a meu redor, porque o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará, toda honra, todo louvor é somente para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos e irmãs, abriremos nossas Bíblias em Gênesis 19, versículo de número 26. Assim diz a palavra do Senhor: a mulher de Ló, o preço da desobediência. O momento em que a mulher de Ló, sobrinho de Abraão, se transformou numa estátua de sal por desobediência à palavra de Deus. A mulher de Ló não tem seu nome mencionado na Bíblia, embora seja chamado de Ado. É uma das filhas com Paute no livro de Jaz, conhecido como o livro dos justos, o livro do reto, livro não canônico, citado em Josué 10, versículo de número 13. A mulher de Ló, sobrinha de Abraão, é lembrada por ter sido transformada numa estátua de sal ao desobedecer à ordem divina de não olhar para trás. Seu exemplo negativo é tão exortado para nós que o próprio Senhor Jesus Cristo nos adverte dizendo: lembrar-se vós da mulher de Ló. Lucas 17, versículo de número 32. A história da mulher de Ló nos ensina a esquecermos das coisas que para trás fica. Prosseguimos para as que diante de nós estão. Filipenses 3, versículo de número 13. Olhando somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, versículo de número 2. A mulher materialista, uma mulher materialista. A mulher de Ló viveu em um ambiente familiar que privilegiava apenas as coisas materiais e desprezava os valores espirituais. Em Gênesis 15, versículo 5, versículo 7. A mulher de Ló, enquanto vivia na companhia de Abraão e Sara, deveria ser influenciada pela experiência espiritual de Abraão e Sara com Deus. Porém, quando passou a habitar num ambiente mundano, corrupto de Sodoma e Gomorra, perdeu todo o requisito de temor de Deus que ainda restava em seu coração. Gênesis 13, 11, versículo de número 13 também. Ló e sua família já havia sido advertido dos perigos de Sodoma e Gomorra desde quando foram levados cativo. E se não fosse Abraão, que mais uma vez lhe socorreu, certamente já teria perecido. Em Gênesis 14, versículo de número 12 e 16. Esta era a hora deles terem abandonado aquele lugar hostil e terem voltado para perto de Abraão. Mas as pessoas procuram
as trevas, o lugar mundano, dão mais valor ao erro do que ao certo. As pessoas dão mais valor ao mal do que ao bem. Acaba numa situação catastrófica, numa situação difícil, numa situação sem retorno. Ao continuarem morando no meio da sociedade hostil e imoral de Sodoma, a mulher de Ló foi se acostumando com o pecado, pois o que importava era o conforto material que Sodoma proporcionava. Em Gênesis 18, versículo de número 16 e 21. Uma mulher que tinha um coração nas coisas do mundo. O Senhor Jesus Cristo disse, porque onde estiver vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Mateus 6, versículo de número 21. O coração de Ló e sua família estava tão apegada ao ambiente de Sodoma que os anjos tiveram trabalho para convencê-lo a tirá-lo de lá. Gênesis 19, versículo de número 15 e 18. Precisou os anjos puxar pelas mãos e quase tirá-lo à força daquele lugar pecaminoso prestes a ser destruído. A ordem dos anjos: não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Foge para os montes, para onde não pereça. Gênesis 19, versículo de número 17. Foi a desobediência da mulher de Ló e ela se converteu numa estátua de sal. Em Gênesis 19, versículo de número 26. A desobediência às coisas espirituais, a desobediência às coisas divinas, as contravenções malignas sobre as coisas do eterno é que nos torna difícil para a nossa salvação, que se torna difícil para nós caminharmos na direção de Deus. É por isso que eu digo, nós temos que filtrar a nossa mente, filtrar nossa visão, filtrar nossos ouvidos, filtrar a nossa boca. Saber em que direção nós olhamos, o que nós ouvimos, o que nós damos valor, aonde nós andamos, o que nós falamos. Porque senão nós caímos numa situação dessa da mulher de Ló. Caminhamos em direção às trevas, abandonando o eterno, que é a nossa salvação. Que o nosso Deus maravilhoso é o único caminho da verdade e a vida. E andar em santidade em direção ao nosso grandioso e saudoso Cristo Jesus, Salvador das nossas almas, da nossa casa, nossos filhos, dos nossos netos. Nós temos que estar sempre com a cara no pó, joelho no chão e a Bíblia na mão. Senhor, peço que o Senhor abençoe, que já está abençoado, meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa, que eu amo demais, a nenenzinha, e peço que o Senhor, me proteja de eu e a minha esposa, meu lar, minha casa, de toda invertida, maligna, todo aquele que entrar por essa porta com olho grande, olho gordo, inveja, malícia, contenda, porfia, cairá por terra em nome de Jesus. Todo aquele, Senhor, que passar pela minha borracharia, passar pela minha oficina, Senhor, aonde o Senhor me dá meu sustento físico, meu sustento humano, meu sustento terráqueo, mas também o Senhor me dá meu sustento espiritual, onde o Senhor colocou um anjo de sentinela na direita, na esquerda, para frente e para trás, Senhor, onde o Senhor envia todos os meus fregueses, Senhor, quando passar em frente à minha borracharia, ou estiver instalado com olho grande, olho gordo, a inveja, a mentira, a contenda, a porfia, a ira, o ódio, Senhor, oração contrária, oração pelas costas, a obra de macumbaria, a obra de feitiçaria, a obra de voodoo, o Senhor vai jogando tudo por terra em nome de Jesus. O Senhor joga, destrói, Pai.
Senhor, toda maldade, toda ira, toda falsidade, todas as pessoas, Senhor, malignas, que se parar a porta da minha oficina, eu peço que o Senhor afasta em nome de Jesus. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará.